pessoal tá perguntando sobre o acidente da sua mãe, né? Que o cara tava correndo, você tem informações? É uma coisa bizarra, coisa bizarra, Vilela. É uma coisa bizarra porque... Não, você quer perguntar? Ou... Quero. O Felipe aqui perguntou... ela perdeu, que você perdeu a mãe em acidente em 2022 e o motorista que bateu estava correndo de maneira imprudente e que a polícia não fez o trabalho, que foi doloso e enquanto dizem que o motorista não teve culpa. O que aconteceu? Não, na verdade foi o seguinte, é uma coisa meio difícil de falar, mas eu fiquei muito decepcionada com a Justiça do Brasil, embora ainda tenha um longo percurso a ser percorrido, né? Não é uma coisa que não vai acabar agora, até porque a gente vai até o fim, mas fiquei muito decepcionada diante de tantas coisas que aconteceram, a gente não conseguir fazer com que a justiça seja feita e a gente tem que continuar brigando, sendo que parece que a gente que está errado e a pessoa que cometeu o acidente, né, está protegido, não a gente. Inverteu, o mundo está ao contrário. Está ao contrário. Pra você ter uma ideia, o cara que bateu no carro que meu pai estava dirigindo, a minha mãe estava do lado, o cara estava numa velocidade muito acima da permitida no local, e eu não estou falando isso da minha cabeça, isso tem testemunha, isso a gente contratou um perito para fazer toda a medição e chegar a essa conclusão. A gente tem testemunhas que falam que ele já estava fazendo várias ultrapassagens proibidas antes, né? Então ele vinha zigue-zagueando pela pista e ele, não sei se ele perdeu o controle, enfim, mas ele pegou o carro do meu pai em cheio. A minha mãe morreu na hora, no acidente. Ele pegou aqui do lado, na porta? Assim? Dela. Putz. E aí ele não prestou socorro, nem desceu do carro para falar com meu pai e ver o que ele podia fazer, ou chamar ambulância, nada. Ele foi embora. E diante disso tudo, a gente quer um mínimo de justiça, né? Que claro. Não adianta falar assim, mas esse cara ser punido, não vai trazer sua mãe de volta. Isso aí, óbvio que não é... A gente sabe que pena, né? Seria maravilhoso se ele pudesse ser punido e trazer minha mãe de volta, ou só trazer minha mãe de volta já estava maravilhoso, assim, né? Mas a gente tá desde então, né? Faz 2 anos que a gente tenta e que ele vá para júri popular e que ele sofra a punição por ele ter assumido o risco disso acontecer. Porque isso não teria acontecido se ele estivesse na velocidade certa, andando na pista do jeito certo, né? Mas ele não estava. Então ele estava descumprindo a lei, né? E daí ele descumpre a lei, e daí ele mata uma pessoa, e aí eles usam a palavra acidente. Acidente é outra coisa. Acidente, eu tô aqui falando com você, eu bato a mão nesse copo, ele cai, derruba a água, isso foi um acidente. Eu não estava fazendo nada para o copo cair. Só que nesse caso, você concorda que a pessoa estava fazendo uma coisa que podia causar um acidente? E além disso tudo, não desce para ajudar, não chama ambulância, deixou meu pai lá desesperado, entendeu? E aí a gente tem testemunha, a gente tem provas, a gente tem tudo, e parece que nada é suficiente, nada muda a cabeça de quem tem que decidir. Mas tem agora também o do Porsche, não sei se você está acompanhando lá no... Eu estou acompanhando, mas eu posso te falar, isso só, todo esse, o que tá, não é nada diferente por causa da minha mãe. Talvez se o cara tivesse de Porsche, chamaria mais a pressão pública seria maior, entendeu? E eu vou te falar, eu nunca na minha vida, eu tenho 49 anos, eu nunca usei os meus contatos na imprensa para nada que fosse pessoal. Mas nessa hora eu usei, sabe por quê, Vilela? Porque eu me deparei com uma coisa de que, quando eu cobri a polícia, né, trabalhando no jornal e para a TV e tal, eu cobri a polícia, eu lembro de ouvir muitos casos parecidos. Só que eu não... Parece que aquilo lá nunca vai acontecer com você. Parece que aquilo lá é uma coisa rara de acontecer e você, de algum jeito, você está blindado por aquilo, né, para aquilo acontecer. E, de repente, você vê que não tá. Que pode acontecer com todo mundo. Isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Quando eu comecei a postar, eu dei entrevista para todos os meus colegas que quiseram falar, para ver se eu... Sabe, eu era ouvida de algum jeito.
Embora a gente tenha um escritório incrível trabalhando e tudo, mas até agora a gente não conseguiu nada. Eu comecei a receber um monte de mensagem de gente falando pra mim: aconteceu a mesma coisa comigo, aconteceu com meu pai, aconteceu com a minha filha, aconteceu com o meu não sei o que lá, e nada aconteceu, e a pessoa tá na rua, e a pessoa tá solta, e tá tudo certo. E assim, eu não sei te explicar o que é você pensar que uma pessoa causou isso e você perdeu sua mãe pra sempre. Eu não sei te explicar. E a pessoa não ter... Cara, não ter o mínimo de sensibilidade de vou ver o que aconteceu, vou socorrer. Eu não consigo... Como uma pessoa dessa dorme à noite? É muito triste, é muito horrível. E nessas saber que tem horas... gente ruim nesse ponto, assim, é uma coisa que me incomoda, assim, também de ficar meio pessimista com algumas coisas. Dá um desânimo, né? Nessas horas, me dá um bode de não querer voltar para o Brasil por não acreditar mais na justiça. É muito triste. Eu ainda, dentro de mim, eu tenho uma esperança ainda que algo, a gente consiga algo assim... Porque não é possível uma pessoa matar a outra e seguir a vida normal. Aqui provavelmente é diferente. Com certeza, né? Com certeza. Tem uma investigação, Com certeza. vão saber se... O cara estava acima da Não, aqui qualquer coisa que envolva morte e tal já é muito sério. Não que não seja no Brasil, mas eu tô sentindo que no caso da minha mãe, não sei, eu senti um descaso. Eu senti uma falta de compromisso, eu senti E parece que assim, ai gente, isso aí acontece todo dia. Porque não é sua mãe. Se põe no meu lugar. Se põe no lugar do meu pai. Olha o que meu pai passa todos os dias, ele tava no carro. Você imagina o que é? Deus me livre. A companheira de 50 anos de vida, sabe? É um negócio que não sei nem... Juro. Não sei como explicar. É uma coisa... Enfim, mas a gente segue, né? A gente segue pelos filhos, a gente tem que achar uma coisa pra seguir, né? Em frente.